Que Deus abençoe toda a igreja, conselho pastoral. Essa palavra pastoral visa um conselho, uma orientação a todos os irmãos. E hoje, pela graça de Deus, vamos falar sobre o casamento, porque os maiores problemas que nós temos hoje na igreja, quando surgem, é com relação à convivência familiar. Graças a Deus que, mediante as palestras, principalmente reuniões para casais, essas questões têm diminuído, quase que zero, principalmente aqui em Campo Grande. Mas vamos continuar fortalecendo para que não venha trazer mais tarde problemas. Falando sobre esse assunto, eu quero mencionar hoje, com toda a experiência que nós temos no pastoreio, principalmente Deus me permitiu viver 51 anos como pastor e eu quero hoje falar sobre a graça de Deus no casamento. Isso é importante. Você entender que todo casamento só funciona mediante a graça, que significa o perdão. Vamos tomar aqui em Romanos, capítulo 3, versículo 23. O apóstolo Paulo está dizendo, capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, todos. Todos pecaram, todos erraram, todos cometeram falhas, todos caímos, vamos assim dizer. Todos pecamos e destituídos estávamos da glória de Deus. Todos, não tem um melhor do que o outro. Aí o versículo 24, o apóstolo Paulo deixa claro, sendo justificados gratuitamente, quer dizer, não pagamos nada para alcançar a justificação. O perdão. Justificação e perdão é a mesma coisa. Veja bem, sendo justificados gratuitamente, pela sua graça, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Nada merecemos. Pela redenção que há em Cristo Jesus, pela morte de Cristo. Então, primeiro Adão caiu, segundo recebeu, vamos assim dizer, o segundo Adão nos justificou por sua graça, fomos justificados. Falando desse assunto da graça, o casamento, que justamente é o caminho de toda a nossa juventude, veja bem, o casamento é uma união criada por Deus. Para quê? Para refletir o amor dele pela humanidade. Então, o significado do casamento é muito profundo. É para revelar à humanidade o amor divino. É um paralelo. Então, o casamento é uma união criada por Deus para refletir o amor dele pela humanidade. Então, você vê que é muito além do que você pensa o casamento. Então, no casamento, você vê o amor de Deus sendo refletido pela humanidade. Mas no casamento, pastor, justamente no casamento, ele reflete o amor, é um tipo do amor de Deus pela humanidade. Se reflete no matrimônio. Então, há um fundamento muito grande no matrimônio. Veja bem, e é uma
E falando sobre esse assunto do amor de Deus refletido pela humanidade, veja bem, e o casamento não pode sobreviver baseado apenas em regras e obrigações. Não. O casamento ele só sobrevive mediante a graça. Mas regras e obrigações exigidas, determinadas, não. Tudo bem, mas o que vai permanecer, só vai permanecer se houver misericórdia e perdão. Porque regras, obrigações, e isso tudo está muito bem. Só que no decorrer dos anos, como não somos perfeitos, essas regras podem ser quebradas. E quando elas são quebradas, automaticamente tem que ter a graça para perdoar aquela falha. Se você for acumulando tudo isto, errou aqui, errou ali, vai acumulando, isso vai tornando-se um fel de amargura no coração e termina até mesmo em enfermidade física. Você vê, o câncer mesmo é fruto de uma mágoa, de um choque, de um ressentimento. Mas vamos continuar sobre a graça no casamento. Portanto, você tem que guardar isso aqui, ó. O casamento só sobrevive com a graça. Do contrário, mais tarde haverá separações. Graça significa favor sem merecimento. Agora, falando sobre esse assunto, Paulo diz em Romanos 23, 23, que todos pecaram. Todos estavam destituídos da glória de Deus. O que significa, como seres humanos, somos imperfeitos, pois pecamos. Então, não existe ser humano perfeito. Então, o casamento é uma união, um voto de dois seres imperfeitos que pecaram, caíram e a graça de Deus os resgataram. Então, esses dois seres imperfeitos estão se casando. E essa graça tem que continuar no coração de um e do outro, que é uma gratidão pelo que Deus fez. Porque só pode manifestar graça quem recebeu graça. E a graça gera gratidão. E agora bem, fomos destituídos da glória de Deus porque pecamos. E a graça nos trouxe de volta. Como seres humanos, irmãos, imperfeitos, veja bem, aqui está então. Se tentarmos viver o casamento apenas cumprindo regras, o que vai acontecer? O casamento só cumprindo regras. O que vai acontecer é que nós vamos ser frustrados com o tempo. Um vai falhar e o outro vai falhar. Porque somos incapazes de cumprir lei. Você pode notar em Gálatas, capítulo 2, verso 16, o que Paulo fala sobre isto. A falha em viver de acordo com a expectativa exigida gera um peso insustentável, que você faz aquela expectativa e não dá conta. E não consegue ver aquilo. O outro faz uma expectativa e não consegue cumprir. Então, o que pode acontecer com esse casal, aonde os dois não conseguiram cumprir com seus requisitos? Somente a graça pode manter juntos, que é o perdão. Então, o casamento que não tem graça, a graça, ou cedo ou mais tarde vai ter separação. E pode casar de novo, mas vai continuar o mesmo processo. Se não tiver graça, vai separar de novo. Porque não existe seres humanos perfeitos senão por representação. O que é que me põe perfeito? Não é o que eu faço e nem meus esforços.
é o que Ele fez por mim. Assim é você também. É por representação a nossa perfeição. E às vezes nós queremos jogar isso no papel a ferro e fogo. Não vai funcionar. Veja bem, a Bíblia nos ensina que é a graça que nos sustenta. Isso é verdade. Também no casamento. É o perdão, é a graça, é o amor. Porque você perdoa sua esposa porque ama. Ela lhe perdoa porque lhe ama. Então, esse é um exemplo perfeito do amor divino pela humanidade. Por que Deus tem a compaixão de nós? Porque nos ama. Por que somos perdoados por Deus? Sim, porque Ele nos ama. Ele tem ciência, pois Ele é onisciente, onipotente, Ele sabe que nós somos falhos. Então é onde você tem que lembrar do pacto incondicional. Mesmo que você falhe, você comete erros, mas Deus mantém do seu lado, porque Ele é Deus, Ele é perfeito. Então é necessário você entender que ainda o que está nos sustentando é a graça de Deus, porque o pacto incondicional Ele fez comigo, com você. De todas as formas, eu te perdoo e te salvo. Essa é a forma que a igreja eleita irá no arrebatamento. Essa é a forma em que o casal pode permanecer unidos. Ciente que o casamento foi dois imperfeitos que casaram. E se a graça não existir dentro deste casamento, um começa a armazenar, o outro do outro lado, um cobrando o outro, regras e mais regras, e ninguém vai cumprir com essas regras perfeitamente, porque só Deus é perfeito. Então, essa união do casal tem que haver a prática do perdão, que significa favor imerecido. Então, é necessário. Se você está esquecendo, casou, e seu esposo não é perfeito, e você também casou com uma jovem, que também não é perfeita, e agora o amor é que te leva a perdoá-la. O amor dela por você te leva a perdoá-la. Assim é Cristo. Nós não damos conta de cumprir com os requisitos bíblicos ao pé da letra. Nós temos que estar pedindo a sua graça sobre nós e agradecendo por ela, porque perfeito só existe um, que é Deus. Então, o que acontece? Graça no casamento, graça no trabalho, com seus funcionários, graça em tudo. Então, sem a graça, nada vai permanecer muito, não vai permanecer muito tempo as associações, porque eles vão falhar, ou pouco ou muito, mas falham. Por isso que o próprio Senhor Jesus disse, não fica reparando o argueiro no olho do próximo, que no teu olho tem também. Então você tem que, em primeiro lugar, Jesus disse, repare a trave que está no teu olho, que você não vai ter tempo de estar olhando defeito de A e B. Então basta cada dia seu próprio mal. Por isso Jesus disse, não preocupeis com o dia de amanhã. Porque o mal daquele dia já é o suficiente para a sua carga. Você não dá conta de viver 2 dias ao mesmo tempo. Por sinal, você nem sabe se vai estar vivo no outro dia. Nem eu sei. Então, basta cada dia seu próprio mal. Que eu quero finalizar o meu conselho para a senhora. E não olha para seu esposo exigindo perfeição dele. Ele vai dar tudo o que tem porque te ama, para ser um bom esposo. Que a Bíblia diz, maridos, amai as vossas mulheres. E vice-versa. Então, o que acontece? Mas todos não vão conseguir ser perfeitos. Então, todo casamento baseado em cobrança de regras e coisas e mais coisas termina em Há casos que terminam em separação. Às vezes você exige
das pessoas que você não dá conta de viver a metade do que você está exigindo. Por quê? Essa é uma ignorância. Nós temos que procurar olhar que o amor divino por nós, se ele fosse computar nossas falhas por todos esses anos que nós fomos chamados, nós estaríamos destituídos da graça de Deus. Mas estamos de pé por todos os dias, noite e dia, o sangue está sobre nós. Veja, nos mantendo como aquele Ray-Ban verde que se olha um pasto seco. Tudo está verde pela lente. Lindo pasto. Mas tira aquela lente, você vai ver a realidade. Nós somos perfeitos porque o sangue de Cristo está sobre nós. E ele nos olha pelo sangue e nos vê branco. Mas deixa você sair de debaixo da graça. Você vê que cor é você. Então, que Deus te abençoe, te ajude a nunca ficar ditando leis e regras e mais regras, até para suas crianças. Você pode explicar as regras, mas com consciência que elas podem falhar e você saiba como lidar com seus filhos. Tem criança que chega a adoecer que a mãe é uma coisa fora do comum. Não pode ser assim. Você tem que ter um entendimento de mãe, que criança não tem a formação que você tem. Criança não tem como pensar como você pensa. Criança não tem como agir como você age. Você que tem que descer o nível delas, entendê-las e perdoá-las. Orientá-las, perdoá-las, orientá-las, perdoá-las. Nossa juventude, da mesma forma, você não pode estar se igualando com um jovem que tem quase a idade de ser seu filho. Não, você não pode. Você tem que entender que ele está numa fase de juventude e você está numa fase já madura. Então, o que é isso? A graça nos ensina isso. Eu quero dizer a todos vocês, pais e mães, que procure olhar um para o outro com mais perdão na vida. Não fica pegando falhas lá do passado, guardando aquilo e sempre está jogando sobre a mesa. Cada vez que você puxa aquela carniça e joga em cima da mesa, as moscas juntam-se ali. Então, aquilo que está enterrado no mar do esquecimento, deixa isso enterrado lá, não busca não. Você vai trazer um problema para a sua vida. A graça te cobriu e te cobre. Você acha que aquele erro da sua esposa, do seu marido, não alcançou um perdão divino? Não alcançou na sua cabeça, mas aos olhos de Deus, de repente Deus já perdoou isso e você está aí mexendo em coisas que vai te prejudicar. Desenterrar coisa que está podre lá embaixo. E o que vai acontecer com você? Depois vem problemas e mais problemas. Eu quero te ajudar dizendo: perdoa, Senhor, os nossos devedores, assim como nós, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Observe essas duas palavras. Isso aqui é a chave para destrancar essa situação dentro do seu lar que está te prejudicando. Perdoa, Senhor, veja, as nossas dívidas. Deus tem que perdoar nossas dívidas? Lógico. Somos constantemente devedores. Assim como perdoamos aos nossos. Então, somos devedores e também há pessoas que dependem do nosso perdão, que devem para mim, devem para você. Perdoa essa dívida. Perdoa isso. Senão você não pode orar o Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, não é isso? Santificado seja teu nome. Venha sobre nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim. Olha aí, assim. Agora, se não perdoamos e queremos ser perdoados,
Não perdoamos, mas agora queremos ser perdoados, né? Mas que arrogância, né? Que orgulho absurdo. Não perdoa ninguém, mas eu quero ser perdoado. Mas que bom espírito esse, hein? Lamentável, hein? Não. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Tem pessoas que não são perdoadas, são enfermas, estão doentes, estão na cama, não tem médico que resolve o caso, não tem remédio que resolve, porque guarda rancor e não perdoa. O único jeito de você se curar, às vezes, dessa doença física é arrancando esse rancor do seu coração. Exerce o perdão contra aquela pessoa, ela sai da sua vida. Enquanto você estiver sem perdoar, ela está aí dentro de você, presa, amarrada dentro do seu coração. Nem ela prospera e nem você, com preso aí dentro. Quando você perdoa, você abre a porta da prisão, ela sai do seu coração. Ou você vai respirar um novo ar e iniciar um novo dia. Deus te abençoe, Senhor abençoe e sustenta cada família, retirando as depressões, as ansiedades. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Deus vos abençoe.